Tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Conversas Teológicas. Hoje, nessa tarde muito especial, teremos a presença do pastor André Anéas. Então, o pastor André Anéas vai estar tratando desse tema tão importante e que é uma dúvida na cabeça de muitas pessoas. Teologia bíblica ou teologia sistemática? Qual das duas? Qual a melhor? Lembrando que o Conversas Teológicas está disponível na plataforma do Anchor, na plataforma do Spotify, aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. E hoje à noite também teremos um bate-papo sobre teologias contemporâneas com o pastor Marcos Paixão. Pastor Marcos Paixão é diretor aí do Centro de Teologia de História Batista. Então você que gosta da história dos batistas, você vai ter sempre essa oportunidade a partir aí daquilo que o pastor Marcos Paixão desenvolve. Então, hoje à tarde a gente tem esse primeiro bate-papo, é a primeira rodada, a primeira jornada que nós teremos com o pastor André Anés, dialogar sobre essas questões bem interessantes e eu quero que você a esse diálogo que nós vamos estar tendo aqui hoje. Então, só arrumar aqui novamente. Deixa eu tentar esperar o pastor André Anés novamente mandar a solicitação para que a gente possa estar, assim, iniciando esse bate-papo nesta tarde. Arrumando aqui a velha câmera, vai dar certo, vamos aguardar aqui. Opa! Agora Tudo bom, sim, Pastor Ramon? você está conseguindo me ouvir, me ver aí direitinho? Vejo bem. Você está certo. Estou aqui tentando fazer algum ajuste aqui na minha câmera, com alguns problemas aqui de última hora, mas vai dar certo. Só organizar aqui. Tentar dar esse suporte. Pronto, agora sim. Então, boa tarde, pastor. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Boa A tarde. sua imagem está um pouquinho travada aqui para mim. Eu não sei o que seria. Vou aqui tentar ver se talvez seja a minha conexão ou a sua conexão, não sei. Mas Melhorou? agora sim. Eu Agora tá troquei, eu melhor. troquei aqui para o meu 4G, para não ficar. O meu Wi-Fi, eu não sei o que está acontecendo. Acho que é porque minha esposa está trabalhando também, fica em conferência. Eu não sei se tem uma concorrência de rede aí que prejudica. Realmente, as operadoras ultimamente não têm ajudado a É, gente de modo algum, mas faz parte. Então, queria te sim. agradecer, primeiramente, por ter aceitado esse convite para essa conversa, para essa roda de diálogo, que não é só entre a gente, mas com aqueles que também vão nos acompanhar. E eu Uhum, queria que você fizesse as considerações iniciais, se apresentando, falando um pouquinho de onde você pastoreia, os trabalhos que você tem desempenhado, uhum, para que uhum. a turma aí que vai estar entrando possa estar te conhecendo e a gente possa estar abrindo esse leque de bate-papo teológico. Maravilha. Em primeiro lugar, Pastor Ramon, queria agradecer o convite, um privilégio, uma alegria poder estar aqui nessa live contigo, falando, tratando de questões teológicas, especialmente a questão da teologia sistemática e da teologia bíblica, né? Essa relação, essa tensão, talvez. E muito bom poder estar aqui contribuindo com a reflexão teológica no Brasil. E parabéns pelo espaço que você tem aqui para transformar, inclusive, com essa terminologia que eu acho tão fundamental, conversas teológicas, né? A gente vive um tempo de muita agressão teológica, que a última coisa que tem é uma boa Exatamente. conversa. A gente tem muito atrito. Então, nesse sentido, parabéns pela sua iniciativa. Bom, eu sou pastor, né, da Igreja Batista em Quitaúna, em Osasco, né, pastor de Sim, igreja local. Estou pastoreando essa igreja como pastor titular
há mais ou menos 1 ano e 3 meses aí, oficialmente deu um ano, né, tendo em vista todos os trâmites batistas, né, a partir, foi agora em abril, né, que eu comemorei 1 ano de pastoreio da igreja. Então tenho essa, já era pastor auxiliar, fui pastor auxiliar alguns anos atrás em outra comunidade. Então toda a minha reflexão teológica, o meu trabalho como teólogo, ele é um trabalho que ele não é em nada desvinculado da realidade da prática pastoral comunitária, né? Então eu queria começar me apresentando dentro dessa perspectiva que eu acho que é fundamental. Em segundo lugar, eu sou professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, tenho tido a alegria de lecionar lá já há alguns anos, há bons anos. Sou professor do curso básico de teologia e sou professor também do bacharel em teologia e tenho atuado principalmente dentro da área de teologia sistemática, mas também homilética, né, uma matéria que eu tenho lecionado nesse semestre. E tenho atuado dentro dessa disciplina, principalmente teologia sistemática, né, que é mais ou menos aquilo que a gente vai abordar aqui. E vai ser uma oportunidade boa e rica aí também de compartilhar um pouco da metodologia que eu tenho empregado, né, da maneira como eu tenho lidado com essa disciplina dentro do bacharel em teologia. Eu tô atualmente também assumi a coordenação da pós-graduação da Faculdade Teológica Batista, então estou com essa função lá também. E tenho trabalhado em outras esferas não confessionais, né, necessariamente, né? Embora a PUC seja um lugar confessional, né, eu tenho trabalhado no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, né, do Labor, que é dirigido pelo Luiz Felipe Pondé. E lá dentro a gente tem uma série de grupos de pesquisas e nós formamos lá um grupo de pesquisa específico, né? Inclusive quem coordena junto comigo é o Lucas Merlo, que é coordenador da graduação, né, do bacharel e do EAD da Faculdade Teológica. Nós coordenamos um grupo que chama Teologia Cristã e Religião Contemporânea. E dentro daquele espaço, a gente trabalha tendo uma lente de análise prioritariamente teológica, mas para analisar o fenômeno religioso no Brasil, né? Os evangelicalismos principalmente, né? Então a ideia lá é o seguinte: a gente é como se a gente analisasse as teologias que fundamentam cada grupo religioso e escrevesse, transformasse isso em produções para que a sociedade, de maneira ampla e geral, não necessariamente religiosa, tenha condição de entender que os grupos têm as suas particularidades, têm diferenças teológicas, têm modos de se relacionar com o texto bíblico distintos, né? Então, essa é outra área minha de atuação hoje em dia. E sou mestre em teologia pela PUC de São Paulo, lá na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, no Ipiranga. E hoje tenho o privilégio também de estar fazendo o meu doutorado lá também, junto do professor Donizete Xavier, que é meu orientador, e de tantos outros professores que eu sou muito grato lá, que tive a honra de ter aula com eles, professor Antônio Manzato, Neide Souza, né, e outras feras que a PUC tem lá na teologia católica, né? Então é mais ou menos por aí que eu tenho caminhado. Muito bem. Eu fico muito feliz, André, por ver você, alguém jovem, também acho que assim como eu, já caminhando aí, partindo para um doutorado. Isso é muito bom a gente ver esse esforço, essa garra teológica em meios acadêmicos que ainda falta. Uhum. Claro, cada um tem a sua realidade, tem a sua área de atuação específica, mas é muito bom ver o seu empenho Uhum. e essa vontade. Então, também agradecer aqui ao pastor João Paulo, que foi aquele que tornou possível esse nosso bate-papo, trazendo o seu contato, para que a gente possa estar Que dialogando legal. nesse projeto que é novo, que é o Conversas Teológicas. Sou um Uhum. pastor aqui na cidade de Timon, no Maranhão, uma cidade que é vizinha a Teresina, capital do estado do Piauí. E aquilo que eu Uhum. entendi é que nós precisávamos aqui de oportunidade para diálogos, para o entendimento da boa teologia, de uma teologia séria e de uma teologia que Uhum. vise, de fato, despertar nas pessoas essa vontade de aprender e fazer uma teologia prática realmente à luz da Escritura. Então, Uhum. graças a isso,
que a gente está nessa jornada. Mas para eu dar o pontapé para aqueles que já nos acompanham, eu separei logo uma primeira pergunta para você, que é uma pergunta básica, porque nós aqui não estamos lidando necessariamente só com teólogos, mas também com pessoas Uhum. que são curiosos e curiosas ainda no mundo teológico. Mas eu queria que você explicasse para nós o que de fato é a teologia sistemática e o que de fato é a teologia Uhum. bíblica. Como é que você classificaria Uhum. essas Uhum. duas? Se a gente fosse falasse de uma maneira bem, tentar ser bem simples, né, para todo mundo que tá aqui nos acompanhando conseguisse entender bem aí a diferença, existe uma diferença que é metodológica, né? E de caminho que se trilha ali para você poder refletir a teologia, refletir a fé cristã dentro dessas duas disciplinas, né? Então, se a gente pegar uma teologia bíblica, a teologia bíblica ela vai privilegiar na sua análise, ela vai ter como ponto de partida ali o texto, né? E especificamente a carta que o autor do Novo Testamento está escrevendo, o livro do Antigo Testamento que está sendo analisado, né? O evangelho que está sendo discutido, e ela vai se ater a elaborar um tipo de construção teológica à luz daquele texto. Então, não há um interesse, um ímpeto dentro da teologia bíblica, né? Uma intenção de necessariamente tentar harmonizar aquele assunto que está sendo abordado naquela carta ou naquele livro, ou naquele trecho ali que está dentro de um determinado contexto literário, né? Em harmonizar isso com o cânon como um todo. Né? Então você não parte de um tema para você chegar numa produção teológica, né? Você parte de um texto, né? Então a teologia bíblica ela trabalha dentro dessa perspectiva. Então, que nem quando a gente fala assim, a gente vai discutir a relação do crente com a política, com o líder político, né? Dentro da esfera pública, etc. e tal. Aí você vai trabalhar isso à luz de Romanos, por exemplo. Não é à luz do texto, de todos os textos da Bíblia, de todos os livros, de todas as cartas. É à luz de Romanos. Então você vai, a partir da carta de Paulo aos Romanos, tentar entender o que Paulo fala a respeito das autoridades, etc, etc, etc. Mas é à luz daquele texto, né? Então, você trabalha dentro dessa maneira na teologia bíblica, né? Então, por isso, inclusive, dentro da teologia bíblica, você divide até mesmo a disciplina dentro de uma grade de curso de bacharel em teologia, você separa teologia das cartas paulinas, aí você trabalha as cartas, uma carta por vez, né? Você trabalha a teologia do evangelho lucano, aí você trabalha o evangelho lucano, né? E você tem, obviamente, aqui um papel muito fundamental até das ferramentas exegéticas, né, de análise do texto bíblico, né, para você poder fazer essa análise bem contextual, né, relacionada ao contexto daquele texto, né, enfim, tentar buscar ali a gente fala dessa maneira a intenção do autor, né? Embora isso, dentro do estudo hermenêutico, a gente saiba que a intenção do autor é meio complicada a gente chegar porque o autor morreu, né? A gente não tem o autor, a gente tem o texto, né? E a partir do texto a gente tenta trabalhar com o texto que a gente tem ali de maneira exegética, produzindo teologia, né? Uma reflexão teológica à luz daquele texto bíblico. A teologia sistemática, ela vai ser um tipo de reflexão teológica que vai tentar partir a respeito de temas um pouco mais amplos, né? E tentar analisar esses temas à luz de várias fontes, né? Uma das fontes, que é para a gente protestante a principal, seria o texto sagrado, né? Ou seja, o cânon, né? O material canônico que nós temos. Então, a teologia sistemática é a que vai pensar vai falar a respeito de uma cristologia, né? Cristologia baseada no quê? Baseada em todas as informações que a gente tem a respeito de Cristo, né? Então a gente vai passar pelos evangelhos, a gente vai passar por Paulo, a gente vai passar, enfim, por todos os outros autores neotestamentários, a gente vai trabalhar também algumas questões do Antigo Testamento, enfim, mas o ponto de partida é a cristologia, né? A gente vai chamar também a soteriologia, né? A doutrina da salvação, né? Como a gente entende dentro de um âmbito mais tradicional, mais convencional, a respeito da discussão teológica. E a partir da discussão sobre salvação, a gente vai, com todas as fontes que nós temos em mãos, como eu disse,
principalmente o texto bíblico, para essa dimensão, para esse ambiente, esse círculo protestante, trabalhar os aspectos soteriológicos a respeito de salvação. Então, a salvação ela não é discutida à luz de um texto específico, de uma carta específica, de um evangelho específico. É trabalhado tendo como fonte um material vasto e amplo do que a gente tem no cânon, né? Vale lembrar, né, que quando a gente fala de teologia sistemática, eu tenho falado aqui que a gente prioriza a Bíblia, né? Não existe só a Bíblia, né, como fonte da teologia, embora ela tenha mais autoridade do que, por exemplo, a tradição para os protestantes. Mas a tradição continua sendo uma fonte da teologia, a razão continua sendo uma fonte para a teologia, a gente tem diversas fontes e a gente pode aprofundar um pouquinho esses aspectos aqui no nosso bate-papo. Mas, grosso modo, são essas as diferenças, né? É muito importante que você traz, porque assim, uma das questões que eu até separei é que as pessoas olham para a teologia sistemática como basicamente um sistema. E, de fato, é um sistema organizado em temas, dentro das suas próprias disciplinas, cristologia, a questão da doutrina do homem, a eclesiologia, a escatologia, enfim, todos os ramos que constroem aí a própria sistemática. Mas uma das coisas que as pessoas trazem é que a teologia sistemática, muito provavelmente, ela é associada com uma teologia meio que filosófica. E eu queria te perguntar, dentro dessa perspectiva, primeiro, você encontra evidências justamente, realmente para dizer o que as pessoas trazem, que ela seria uma teologia assim, filosófica, ou isso é um mito? E segundo, quais as razões que você elencaria para que alguém estude a teologia sistemática? Então, eu acho que o que acontece, assim, dentro principalmente do nosso meio protestante, uma coisa interessante é que a teologia sistemática ela é colocada como se fosse a matéria teológica por excelência, né? Isso é muito, muito interessante, até na expectativa dos alunos, né? Parece que enquanto você não chega na sistemática um ali, você não começou a estudar teologia, né? E isso, É na verdade. verdade, é um equívoco, né? É um equívoco, porque as outras disciplinas teológicas, elas são tão teológicas quanto a teologia sistemática, né? E isso eu acho que é uma coisa que precisa ficar bem clara. Agora, se a teologia sistemática é uma teologia filosófica, existem, né, várias perspectivas e maneiras da gente entender, né, como que a sistemática ela se dá. Porque assim, quando a gente fala teologia sistemática, é muita coisa. A gente está falando de muita gente, de muito teólogo É, sistemático. A gente está falando de muitas tradições. A gente está falando de muitas coisas que foram feitas e muitos modos da gente encarar a teologia sistemática. Então, por exemplo, né, a gente pode entender teologia sistemática como uma maneira organizada, lógica, pedagógica para eu poder pensar todos os elementos de fé. Perfeito? Então eu tenho vários elementos na fé cristã e eu quero apresentar a fé cristã de uma maneira ordenada, de uma maneira organizada. Então eu trabalho de uma maneira sistemática com um interesse pedagógico. Perfeito? Isso é um ponto. Existem outros caminhos. Eu não quero, às vezes, só trabalhar, né? E alguns autores não vão trabalhar com o interesse pedagógico de facilitar e de organizar os dados da fé. Não, eles vão trabalhar numa perspectiva de criar sistemas teológicos que vão ser definitivos em termos metodológicos para a teologia que está sendo produzida. Então, o interesse não é só de facilitar o seu aprendizado a respeito das doutrinas da fé, mas é de defender alguns a priori metodológicos que vão ser definitivos para o tipo de teologia que vai ser apresentada. Então, você aí tem sistemas teológicos muito específicos, né? Então, você pode ter essa outra compreensão a respeito de teologia sistemática. Agora, esses sistemas que são criados, eles são influenciados pela filosofia, né? Existe aspecto. Eu creio que sim, né? À luz da história da igreja, me parece assim inquestionável o fato de que a teologia ela vai sofrendo sempre influências filosóficas.
E é uma ingenuidade muito grande a gente achar que isso acontece só com os liberais, só com os caras que fazem uma teologia muito diferente do que a gente está acostumado. O próprio, as linhas mais conservadoras, mais evangélicas, né, que existem, né, que predominam, inclusive, elas sofrem influências filosóficas em relação a como que elas produzem ali os seus sistemas. E isso acontece, a gente consegue identificar isso com certa facilidade, né? Você percebe a relação que o teólogo tem, por exemplo, com a verdade, o modo de se acessar a verdade à luz do texto bíblico, né? Ela já denuncia já alguns pressupostos filosóficos que levam o teólogo a interagirem com o texto para procurar ali certas verdades. Então, isso acaba sendo muito presente ali dentro das teologias sistemáticas, né? Então, eu acho que é uma ingenuidade a gente pensar que não sofre influência. Eu acho que assim, a história da igreja, da teologia de uma maneira geral, é uma história que atesta para nós que existiram algumas hermenêuticas que foram apropriadas pelos teólogos na história para desenvolver as suas teologias. E tudo isso que eu estou dizendo, eu não estou assim menosprezando, diminuindo e falando que isso é errado. Eu acho que isso às vezes é até necessário. Por exemplo, quando a gente olha os primeiros séculos da igreja, dentro do período patrístico, é óbvio, os caras beberam muito da filosofia grega. Né? Agora, por que eles beberam a filosofia grega? Qual foi a vantagem que esse casamento entre teologia e filosofia trouxe? Eles conseguiram encontrar na filosofia grega categorias necessárias para que eles pudessem apresentar a fé e defender a fé cristã diante de outras religiões da época. E se eles não falassem baseado nessas categorias que eram conhecidas, eles não iam ter meios para se comunicar. Então, a filosofia grega, ela permeou toda a teologia, influenciou a teologia. A gente pode falar aqui do neoplatonismo de Agostinho, por exemplo. É nítido que ele bebe no neoplatonismo, né? A gente pode falar já no período mais medieval, dentro da escolástica ali do século XII, século XIII, com Tomás de Aquino, a gente tem o aristotelismo, né, chegando. Então você tem um sistema teológico dentro de Tomás de Aquino, embora muitos desconsiderem o fato de que ele era um místico, ele tinha toda uma teologia de espiritualidade muito bem desenvolvida, ele, influenciado pelos métodos aristotélicos, ele cria ali sistemas muito mais sólidos, concisos a respeito da sua teologia. Quando a gente vem avançando o tempo, talvez a gente tenha menos, né, principalmente mais no contemporâneo, do século XX para cá, menos influência filosófica, embora ela ainda exista, mas a gente vai ter as ciências sociais. Né? Então, a questão da sociologia, a questão da economia, a questão da história vão ser disciplinas fundamentais para a gente poder articular um discurso religioso e fazer uma análise teológica, né, adequada e que comunique dentro do nosso respectivo tempo. E eu ouvi esses dias, né, inclusive a professora doutora da PUC do Rio de Janeiro, né, não sei, acho que você deve conhecer, Ramon, a Maria Clara Bingman, né, uma grande teóloga brasileira, e ela falando que acredita que hoje a grande hermenêutica, né, da teologia é a literatura. Né? Então a literatura tem entrado muito, né, como um elemento essencial para a produção teológica. Né? Então tudo isso para dizer assim, sim, a teologia sistemática ela é influenciada pela filosofia, pelo nosso tempo, pelos ideais do nosso tempo e assim por diante. E mesmo os sistemas teológicos, como eu disse, mais conservadores, eles também sofrem as suas influências. Né? Às vezes o que acontece é que o teólogo do contemporâneo acaba cristalizando um determinado período. Então, à luz da teologia do século XVI, a teologia do século XVI ela é elevada quase à categoria de revelação, e a teologia que se produz no século XXI são com todos os pressupostos, com toda a influência filosófica, com todas as influências que os teólogos reformadores do século XVI eles tinham.
né? Então, mesmo assim, continua tendo influência, né? Talvez aí acabe acontecendo uma certa ingenuidade de achar que não, que a teologia da reforma é a teologia por excelência. E é óbvio, a gente sabe os benefícios dessa teologia, do que foi produzido no século XVI por Lutero, por Zwinglio, por Calvino, né? E a gente somos privilegiados de ter esses autores, poder ter contato com eles. Agora, eles são influenciados pelo seu respectivo tempo, né? Se fizer uma análise comparativa do Lutero com Calvino, puxa, sai reflexões completamente distintas, porque eles são influenciados pelo seu contexto social, pelo seu modo de pensar. Lutero era um crítico, assim, em demasia em relação a Aristóteles, né? Ao período da escolástica, né? Ele faz, inclusive, as 97 teses contra a escolástica e critica de maneira veemente, bem à la Lutero mesmo, Aristóteles. Calvino não. Calvino estudou na Universidade de Paris, uma universidade em que o aristotelismo dominava ali aquela região, aquela universidade em específico. Universidade essa pelo qual passou Tomás de Aquino. Então, a forma de reflexão de Calvino é totalmente distinta da de Lutero, né? Tem outras questões. E você e vai sofrendo influências aí, né? Os calvinistas são diferentes do Calvino, né? Então, quando você pega o Beza trabalhando a teologia que Calvino deixou, é outra perspectiva, um método muito mais sintético, muito mais dedutivo, muito diferente daquilo que Calvino produz e assim por diante. E para fechar, na sua segunda questão, né, você pergunta qual é a importância, né, de se estudar teologia sistemática, algumas razões. Isso. Em primeiro lugar, para mim, estudar teologia sistemática é algo assim, muito importante, principalmente para quem está se preparando para o ministério, né? Eu não, às vezes me perguntam, poxa, como esse negócio é mais teólogo ou mais pastor? Eu não penso que o teólogo não possa ser teólogo, o pastor não possa ser teólogo, né? Eu acho que são coisas indissociáveis. E quando a gente pensa dentro desse campo mais acadêmico, né? Eu acho que a teologia sistemática, ela colabora na formação do bacharel em teologia, do aluno ali, a ter uma visão ampla, panorâmica, a respeito de todos o repertório da fé, digamos assim, né? Então você acaba passando, né? E eu acho que a própria sistematização que existe, mais nesse sentido pedagógico, agora que eu estou falando, de organização das temáticas, etc., é muito importante, né? Porque a gente ganha esse leque de repertório bastante amplo e vasto. A teologia sistemática também é muito importante porque ela vai, né, se refletida à luz disso que você comentou, né, de um diálogo com uma filosofia, de um diálogo com uma teologia histórica, com um diálogo com uma teologia bíblica, né, e com outras disciplinas, o aluno, ele também, eu percebo que é fundamental que ele tenha uma compreensão da variedade de discussões teológicas ao longo da história. Então, eu não consigo pensar em teologia sistemática para chegar para o aluno e dizer, é o seguinte, salvação é calvinismo ou arminianismo? Sabe? Essa discussão simples. Não, eu acho que tem que passar. Salvação, vamos discutir na patrística, salvação, vamos discutir na reforma, salvação, vamos discutir em todos os tipos de teologia como esse assunto foi abordado, foi tratado, quais são as influências que cada construção doutrinária sofre ao longo do tempo, né? E eu gosto muito de começar, inclusive, Ramon, o semestre de teologia sistemática, sempre citando o Calbart. Porque o Calbart, ele é muito incisivo em defender o seguinte, que teologia é, por excelência, uma ciência vocacionada para ser uma ciência modesta. Né? Por quê? Porque teologia, para o Calbart, é uma ciência humana. Quem faz teologia somos nós. E eu confesso que logo no comecinho da faculdade teológica, né, eu tinha a gente muito ingênuo, muito inexperiente, muito pouca leitura, né? Eu lembro que falavam assim, às vezes, puxa, teologia se escreve a lápis. Cara, eu não conseguia administrar aquilo na minha cabeça, porque para mim a teologia tinha que se escrever a caneta, porque não podia mudar.
Em hipótese alguma, teologia é a revelação de Deus, né? É você ler a Bíblia e entender o que está lá e pronto, né? E a gente sabe que, na verdade, né, o Barth nos ajuda muito nisso, porque ele mostra para nós que teologia é uma ciência humana. E a revelação de Deus é a revelação de Deus. É uma coisa que a gente tenta compreender, né? A gente compreende e a gente teologiza, né, a respeito dela. Mas a revelação está para além do nosso, não depende do meu labor teológico. Deus não depende de mim. Esse que é o ponto do Barth que eu acho essencial. Então a teologia sistemática ela me ajuda muito a desmistificar, por exemplo, que algumas discussões que a gente tem hoje como se elas fossem a maior novidade do mundo. Então, coisa que a gente está discutindo há séculos, né? Então a teologia sistemática me ajuda muito nisso, acho que ajuda os alunos. E também um outro benefício, a teologia sistemática ajuda o teólogo a pensar. Né? Eu acho que aqui está um ponto, né, importante. Teologia sistemática ajuda o aluno a pensar, o teólogo a pensar, daí eu entro na questão. Consequentemente, ensina o pastor a pensar. O pastor tem que ser um teólogo. Quando a gente vai pregar na igreja local, existe um esforço intelectual, existe um labor teológico, que é fundamental que exista. Porque a gente não vai lá para o púlpito para dar uma aula e transformar as pessoas num repositório de conhecimento em que eu deposito doutrina. Eu preciso, à luz dos dados da fé, das doutrinas que estão, né, representadas e são estudadas na sistemática, do repertório que a fé me fornece dentro do âmbito cristão, eu preciso saber usar todo esse repertório para entender o que minha comunidade precisa, né? O que eles precisam entender, para que lado que eles estão indo. Então, eu acho muito importante que o teólogo não se abrace, não case com um dado sistema de uma maneira muito apaixonada. Porque a gente sempre corre o risco de chegar numa comunidade, ela pode estar indo para um caminho exagerado, às vezes para um lado, às vezes para o outro. E se o pastor não tem o conhecimento teológico sistemático adequado, ele não consegue levar a comunidade para um campo mais equilibrado em relação aos assuntos da fé. Então, estudar teologia sistemática é fundamental também por conta disso, né? Porque ajuda muito na prática pastoral, né? E eu particularmente, desculpa me alongar aqui, Ramon, eu particularmente eu acho que às vezes eu escuto comentários assim, estudar teologia não serve para nada no ministério, né? Eu estudei teologia lá na prática. Eu acho que assim, ou a pessoa não fez um bom curso, né? Ela não se empenhou, não leu, não estudou, sei lá o que aconteceu. Ou assim, que decepção, né? Pelo amor de Deus, né? Não servir para nada, né? Para a prática pastoral. Pelo contrário, eu acho que a teologia sistemática nos ajuda e ela precisa necessariamente nos ajudar a pensar a prática. Por isso que a gente precisa ter um conhecimento mais vasto a respeito da teologia sistemática, porque de fato existem sistemas que acabam nos descolando do dia a dia. A gente precisa estar atento para poder denunciar isso e encontrar outras maneiras de reflexão teológica que nos ajudem a estarmos conectados com a igreja local, com o chão da vida das pessoas. Muito bem colocado. Outra questão que surge é que muita gente vai dizer, eu prefiro a teologia bíblica nesse campo de discussão, né? Porque ela se atém ao texto, ela é mais coerente. Na realidade, não seria uma confusão de conceitos por parte das pessoas, justamente pelo que você colocou. A pessoa diz, a teologia não serve para nada, e aí, por isso, ela olha para a teologia bíblica como um elemento, só porque tem o nome teologia e depois bíblico, ela está sendo bíblica. Não seria basicamente isso, não tendo essa compreensão do todo, que a teologia bíblica é um ramo, é um braço dentro das várias disciplinas do curso teológico? Exato. Eu acho que há uma má compreensão a respeito do que é teologia, né? E eu acho que existe, né, do mesmo modo como eu sinalizei, né, em alguns certos grupos que parece que teologia é só sistemática, existe também essa coisa que teologia é só teologia bíblica. E, na verdade, as disciplinas teológicas, elas são, por excelência, intercambiáveis, né? Você tende de todas as disciplinas teológicas para a produção de uma teologia boa e adequada, né? É lógico que
isso eu falo principalmente dentro do âmbito do círculo teológico católico, existe uma clara distinção entre o papel e a vocação de cada teólogo. Lá dentro é mais evidente que existem teólogos que são biblistas, né? Especialmente eles são hebraístas, os caras são focados no texto, em exegese do Antigo Testamento, ponto. Ou são focados em exegese do Novo Testamento, se especializam no grego e seguem esse caminho. Existem teólogos mais pastorais e teólogos mais dogmáticos, sistemáticos, né? Essas áreas são mais claras. Agora, o ponto é o seguinte, mesmo que você vá para uma área específica, por exemplo, no meu caso, né, eu me vejo muito mais como um teólogo sistemático, né? A minha vocação teológica, em essência, não é ser um exegeta, né? Então, eu não estou focado especificamente em me aprimorar no meu hebraico, no meu grego, né? Obviamente, a gente tem que saber isso minimamente, né? Para poder fazer ali uma exegese, fazer uma análise textual e assim por diante. Mas o ponto é, como um teólogo sistemático, eu não posso me atrever a dispensar tudo aquilo que eu aprendo com uma teologia bíblica no sentido mais exegético. O ponto é, para eu construir as minhas reflexões teológicas dentro de uma perspectiva sistemática, eu preciso obrigatoriamente das ciências exegéticas que estão aí. Eu sou um dependente, se eu não sou o exegeta, eu preciso ler os exegetas. Eu não posso produzir uma teologia sistemática sem estar em consonância com aquilo que está sendo trabalhado dentro das áreas bíblicas, né? Porque a língua evolui, né? A modo de você produzir, entender o grego evolui, de você atualizar uma leitura de um determinado texto. Então eu preciso sempre estar com a antena assim, bem atenta, né? Para perceber o que está acontecendo nas outras áreas, né, nas outras disciplinas teológicas. Então, a sistemática, ela depende obrigatoriamente da teologia bíblica. Agora, a teologia bíblica também depende de uma reflexão teológica sistemática, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, conceitos como a trindade, né? Qual que é o texto que fala de trindade, né? Qual que é a teologia, a doutrina da trindade, que é algo importantíssimo, né, para a compreensão da fé cristã, né, tendo em vista aí todos os concílios, tudo que aconteceu, todas as discussões teológicas em relação a esse tema, ela está dentro de um âmbito aí da teologia sistemática, que está trabalhando quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, etc. e tal. Então, assim, chega uma hora que na teologia bíblica você precisa também de referências, de discussões que estão mais inseridos dentro desse campo sistemático, né? Porque você corre o risco ali de ficar limitado em determinadas discussões. Isso podia se aplicar aqui, discussões a respeito de questão soteriológica, doutrina do pecado e assim por diante. Por quê? Eu acho que aqui que é o ponto que eu acho que a gente não pode se enganar, né? A Bíblia, né, o cânon que nós temos em mãos, não é um livro de teologia sistemática. A gente tem uma coleção de 66 livros com gêneros literários específicos, com contextos específicos. Então, o trabalho que a sistemática, né, ela fornece, né, o resultado é um olhar a respeito da revelação bíblica muito adequado, que tenta orquestrar, né, tudo isso que está esparramado ali em vários textos. Então seria uma ingenuidade a gente achar que a partir só de uma teologia bíblica a gente chega, né, numa reflexão plena, digamos assim, da teologia, e também é uma ingenuidade achar que a partir da teologia sistemática, sozinha, a gente dá conta de tudo. Então por isso que eu acredito muito nessa interdisciplinaridade, né, que é fundamental. E se a gente não tem o domínio sobre uma determinada área, a gente precisa ir atrás dos referenciais teóricos que nos dão subsídio para que a gente possa trabalhar na nossa área, né? Eu acho que isso é essencial. Tem um livro que eu li, inclusive estou até aqui com ele, que é o Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, vai aparecer investido aí para vocês, do Donald A. Carson. E ele falava algo muito interessante, que é o seguinte: toda teologia sistemática que se propõe a dizer que ela é definitiva, ela está ultrapassada. Essa teologia ela contempla tudo, está ultrapassada. Também toda teologia bíblica
que arroga para si o distintivo de dizer eu tenho aqui a única verdade, é sistemático na realidade, é algo ultrapassado, também está errado. Sim. É algo que na realidade não se sustenta. Uhum. Claro, assim, o teólogo sistemático, na visão do que o próprio Carson coloca, a base principal dele é a escritura, no entendimento de que há uma unidade mínima, mesmo havendo aí, como você bem colocou, gêneros literários distintos, contextos distintos, há uma unidade mínima ortodoxa do pensamento da própria doutrina. Mas é uma Uhum. discussão que a gente vê que, na realidade, a gente não pode pegar e categorizar e dizer essa aqui é a teologia sistemática que vai resolver e essa é a teologia bíblica que vai resolver. Cada Uhum. uma Uhum. está no seu departamento, contribuindo para o todo, unificando-se ao todo. Tem uma pergunta, Exatamente. Do acho que é para Alonso, você. acho. Deixa eu ver aqui. Isso. Hoje, a teologia sistemática está mais para a teologia apologética. Pergunta para o André. As pessoas estão mais preocupadas com a doutrina, aí ele abre parênteses aí, teologia sistemática, ou com a caminhada de Jesus, teologia bíblica? Excelente questão, né? O Alonso, um abraço para você, parceiro aí, mano querido. O Alonso coloca uma questão, primeiro eu queria concordar com a afirmativa que ele faz, né? Hoje em dia, né, e eu acho que isso se repete ao longo da história da igreja em alguns momentos, né? Eu acho que infelizmente é um. Eu travei aqui, você está me escutando, Ramon? Eu estou te escutando, só a tua imagem que está aqui, a Travou. bolinha, o círculozinho, ó, travou. Vamos ver aqui. Mas pode. Pronto, voltou. Voltou agora. Você está me vendo aí? Não tá me ouvindo, né? Tenta sair e retoma de novo. Aí tu manda só resolver aqui essa problemática, para que a gente possa estar retomando. Teve um probleminha lá na conexão do pastor André, mas ele vai tentar retomar agora para a gente continuar esse bate-papo que está muito legal. Vamos lá, vamos tentar reconectar de novo. Vai dar certo. Muita gente na rede e aí as internets estão sobrecarregadas. Vamos ver agora. Tá me ouvindo? Voltei. Pronto. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo. Ótimo. Vamos lá. Isso aí acontece de vez em quando nessas lives aqui. Eu não sei se a minha internet que é muito ruim, sei lá. É Mas todo enfim. lugar. É... Então, voltando à questão do Alonso, né? É o seguinte, né? Primeiro eu queria concordar com ele, né? Eu acho que existe de fato, dentro quando a gente pensa em teologia sistemática, né, uma ideia muito relacionada aí à doutrina, né? Então você tem alguns ambientes, né, alguns círculos teológicos contemporâneos. Eu acho que é uma coisa que se repete ao longo da história da igreja, em alguma medida, né? Mas a gente tem isso na contemporaneidade, né? Gente que usa, né, da teologia sistemática ali para favorecer simplesmente ali uma questão de um sistema teológico muito fechado, né? Muito sem possibilidade argumentativa com outras disciplinas teológicas ou com outras perspectivas teológicas, né? Ou com outras propostas, né? Metodológicas, inclusive, e assim por diante. Então, a teologia, ele pergunta, né? A teologia sistemática, ela é mais focada mais na doutrina, né? E se desprivilegia em alguma medida, acho que a questão de Jesus, né? Acho que é isso que ele falou. É isso. Eu acho que dentro de círculos mais que vou colocar aqui, eu vou adjetivar dessa maneira, não tendo em vista o processo norte-americano, mas usando a terminologia de uma maneira que mostre para a gente essa intenção que existe em determinados círculos teológicos. Então, existe um aspecto, às vezes, mais fundamentalista. Né? Então, você usa a teologia sistemática dentro dessa perspectiva fundamentalista para defender necessariamente todo um sistema teológico
que ganha quase uma prioridade equivalente à da revelação, que se você questionar o sistema, você está questionando a revelação de Deus, né? E se desconsidera, obviamente, um processo que é evidente, que acontece, que é o processo hermenêutico, né? Que você passa para poder chegar a partir dos dados da revelação bíblica e poder ali construir o seu sistema, né? E se desconsidera isso, é como se o Gruden caísse da transcendência para a imanência e fosse a resposta definitiva, né? Então aí você tem um acento muito doutrinário, né? Eu acho que isso acontece e isso acaba ferindo. Aí que entra o ponto da importância da interdisciplinaridade. Ferindo, né, uma leitura, por exemplo, como o Alonso coloca, que é uma leitura essencial para a fé cristã, uma leitura fundamental para a fé cristã, que é o Cristo. Né? A gente é cristão. Então, à luz desse fato dado, né, que os primeiros discípulos, eles se chamavam cristãos, são discípulos de Jesus, a leitura adequada, né, aí a partir de uma teologia bíblica, de uma exegese dos evangelhos, ela é um material assim fundamental para entrar e adentrar dentro da teologia sistemática, né? Então eu acho que essa relação ela tem que existir, mas acontece isso, né? Você tem muitas vezes sistemas teológicos que privilegiam o seu próprio sistema, né? Muitas vezes vinculado a tradições de séculos atrás, teólogos que são elevados quase à categoria de semideuses, né? Como se fossem infalíveis. E os teólogos não são infalíveis, obviamente, por mais que a gente goste deles, eu gosto de todos, né? Agora, assim, eles não são infalíveis e a gente transforma tudo isso num sistema. E isso pode acabar ocorrendo o que o Alonso comenta, né? Você empobrece a teologia no seu sentido mais fundamental, que está vinculada às questões a respeito das narrativas bíblicas, dos evangelhos, de quem é Jesus de Nazaré. Então a teologia bíblica precisa sempre, né, tá permeando aí todo tipo de discussão, mas dentro desse âmbito sistemático. Mas como eu disse, eu particularmente, eu não enxergo, não tento trabalhar a teologia sistemática como se eu, André teólogo, quisesse, de uma maneira sempre apologética, né, foi isso que o Alonso comentou também, defender o meu sistema, né? Eu acho que essa ênfase apologética, ela acontece quando os sistemas são elevados à categoria de revelação. Então, o teólogo se vê obrigado a defender verdades que são absolutas, né? No sentido teológico. Né? É óbvio que a gente sabe que existem verdades essenciais e fundamentais da fé, mas se eleva a verdades absolutas até campos doutrinários secundários. Né? Tudo em prol do quê? De você preservar a sustentação do sistema. Eu acho que é aí que é complicada. Então, a teologia bíblica, nesse sentido, ela é um agente que subverte a lógica dos sistemas sistemáticos. E a gente tem que estar com a disposição, tanto espiritual como reflexiva, para se abrir para aquilo que o texto bíblico, e no caso aqui do exemplo do Alonso, principalmente os evangelhos nos dizem. Para que do Cristo, a nossa teologia seja influenciada e que a gente faça uma reflexão viva, né? E cristológica nesse sentido, para a gente ter uma teologia de fato relevante. Tem mais uma dele aí, ele está empolgado. A teologia sistemática passa a exercer um papel pelo qual a fé é delimitada e fixada, tendo, portanto, uma função normativa. Isso é uma maneira de delimitar quem é ortodoxo e quem não é? Pergunta aí, polêmica. Pois é, né? Eu acho que às vezes a teologia sistemática, se ela for encarada única, exclusivamente, como um sistema de verdades, um sistema de doutrinas ali rígidas, né, que não são influenciadas por nenhum tipo de teologia bíblica, né, que questione algum ponto, né, e não se abra ali para que haja esse questionamento, você pode acontecer, como eu estou falando, né, existem sistemas teológicos que são colocados, são elevados à categoria de revelação, e você tem ali uma ideia fixa, delimitada, que é utilizado como função normativa, né? Então, nesse sentido, sim, a teologia sistemática,
se utilizada dessa maneira, desconsiderando uma teologia histórica, desconsiderando uma teologia bíblica, desconsiderando os processos hermenêuticos, etc. e tal, você corre o risco de ter nela um instrumento para delimitar quem está dentro ou quem está fora do credo. Tá certo? Quem está dentro ou quem está fora ali dos parâmetros, né, definidos de maneira propositiva em relação a quem é da fé e quem não é da fé. Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, nos processos que levam uma pessoa ao batismo. Grosso modo, dentro do ambiente histórico tradicional das igrejas protestantes, o que decide se a pessoa está apta ou não a se batizar e se inserir na comunidade de fé, o que é? É o credo, né? Então, o ponto é, ninguém pergunta para a pessoa, você ama Jesus Cristo? Você é apaixonado por Jesus? Jesus, o que você sentiu quando você se percebeu perdoado pelo Cristo, né? Esse tipo de pergunta do que sentiu, de emoção, né? Se ama Cristo, isso aí não predomina dentro da minha tradição, tá? Estou falando de mim aqui, de alguém que está inserido nesse protestantismo. Agora, o ponto que predomina, o que é? Predomina se a declaração doutrinária ela é correta. Se você professar com a boca uma declaração teológica correta, você está apto a adentrar a comunidade de fé. E qualquer tipo de construção teológica que coloque em xeque algum elemento dessa construção, você é tido, né, dentro dessa construção. Eu estou usando essas palavras, mas não. Acho que fica mais claro para a gente entender. Você é como se fosse um herege, porque você está fora do sistema teológico que está estabelecido, né? Então, isso pode acontecer sim, pode se transformar em um fator, uma função normativa. Agora, é óbvio também, né, que tendo em vista a fé cristã, existem, né, essa função que normatiza a nossa fé, ela existe, né? Agora ela não precisa ser feita, né, à luz, essencialmente, de um sistema teológico rígido, etc. Eu acho que existem elementos comuns e fundamentais da fé cristã que podem nos servir de parâmetros aí para a gente entender mais ou menos aí quem está alinhado com a fé cristã ou não, né? A gente não pode também estar numa comunidade de fé cristã em que a pessoa vai ser batizada porque ela confessa a fé dela no Buda, né? A gente tem um problema aí, né? Então, mas também eu acho que ela não precisa abraçar o Gruden, enfim, algum tipo de teologia sistemática aí mais tradicional para isso ser definitivo, para que ela faça parte ou não da família da fé, tá certo? Então, eu particularmente, da minha prática pastoral, eu tento trabalhar sempre com uma teologia séria, academicamente séria. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu trabalho com a minha comunidade, né? Então, assim, lá, poxa, pastor, eu sou mais calvinista, tal, entendo a soberania mais ou menos dessa maneira. Olha, eu sou mais arminiano, porque eu entendo que tem essa graça prévia. Olha, eu não sou nenhum dos dois, porque eu acho que podem existir outras opções. Tá joia. Para mim, isso não é fator que define quem é da fé ou quem não é da fé. Então eu acho que existem outros parâmetros aí mais essenciais. Companheiro. Então, a questionamento aqui do querido Samuel, grande abraço, Samuel. Não seria uma linha tênue para o surgimento de heresias e costumes antibíblicos? Eu parei que o pastor André pontuou isso de não dizer que você vai abrir mão do essencial ou do todo, mas vou deixar aí que ele responda com as suas próprias palavras para que eu não dê aí o meu posicionamento aqui de antemão. Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que assim, a gente não é relativizar, né, de uma maneira completa tudo, não é um vale tudo, né? Você tem caminhos à luz de uma teologia academicamente séria, com métodos teológicos sérios, né? Inclusive métodos bastante cristológicos à luz do evangelho, para entender e chegar, né, em lugares aí adequados para você evitar, né, um tipo de distorção a respeito da fé no Cristo. O problema é que a coisa, às vezes, ela entra dentro de um âmbito, quando a gente pensa nesses sistemas teológicos mais estritos e mais fechados,
que às vezes a heresia, o herege é porque ele está questionando algum aspecto até secundário, né? Então eu acho que assim, a gente precisa ter uma capacidade de refletir de uma maneira um pouquinho mais ampla. E eu insisto naquele ponto que eu disse. Uma teologia histórica nos ajuda muito a perceber a variedade, né, dos tipos de pensamento, dos tipos de acento, dos tipos de ênfase que a teologia ela vai tendo ao longo de todo o tempo. E às vezes a gente escuta uma ênfase um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque a gente às vezes não conhece, não tem um conhecimento teológico sólido, não tem uma bagagem de leitura às vezes adequada, não tem um repertório às vezes adequado, e a gente olha, ouve alguma coisa que é meio diferente e pronto. Ah, puxa, isso aí tá esquisito, hein? É heresia. E às vezes não é. Às vezes você vai ver um pai da igreja, o cara tocou nesse assunto, você vai ver outras correntes teológicas que tocaram nesse assunto, né? E assim por diante. Então, o que eu incentivo sempre, né? Eu acho que trabalhar nessa lógica, ortodoxia e heresia, é um triste, muito, muito triste, assim, para o nosso tempo, né? Porque a coisa fica muito bélica. Caiu de novo. Tá, Tá me escutando? tô só com teu áudio. A imagem deu uma travadinha, tô só com teu áudio. Pronto, acho que voltou. Deu uma caída de novo, a André vai já voltar. Então você segura aí e vai dar certo. Pronto. Oi, pronto. Agora sim. Então, assim, eu acho que trabalhar dentro dessas categorias de ortodoxia, eu acho que pode ser uma coisa muito comum. Isso gera divisão na igreja, gera polêmica besta, assim, polêmica que não agrega valor, que não traz, não contribui com a fé, que não contribui com o testemunho, não contribui com nada. E a gente acaba sendo visto, né, e reconhecido como os polemistas e não como os que testemunham do Cristo. Né? Então, eu acho que essa tensão, eu acho que ela é muito, muito ruim, muito danosa, né, para o Espírito de Cristo que tem que permear a igreja, que tem que trazer uma unidade, né? E eu acho que o que acontece, o que pode acontecer, Ramon, na minha opinião, é que às vezes pela falta de um preparo teológico mais profundo e um pouquinho mais amplo, eu acho que qualquer coisa acaba assustando o líder religioso, o ministro religioso, e ele acaba entrando nesse ambiente bélico, né, de guerra teológica, de guerra doutrinária, né, e não sabe lidar quando a demanda chega da comunidade. Então a pessoa pergunta para o pastor: puxa, pastor, será que só existe essa possibilidade desse conceito de soberania divina? Aí o pastor ele só sabe um e sabe que todos os outros são heréticos. Então você meio que inibe um tipo de ambiente reflexivo comunitário, que eu acho que é essencial, né? Teologia não é coisa só de produção acadêmica, que é importantíssimo, mas a teologia tem que ser produzida também no meio do povo, né? Você tem que ter uma sala de aula para produzir teologia com o seu povo como pastor, né? E aí vai demandar do pastor um pouco mais de preparo teológico para lidar com essas diferenças que vão surgir à luz de perguntas, etc e tal, né? Para a gente não categorizar, não, ó, isso aqui é heresia, você está fora. Então, assim, você meio que priva até mesmo a ovelha de pensar, né, de pensar dentro de outra perspectiva, à luz de outro teólogo. E eu não estou dizendo aqui necessariamente teólogos liberais. Né? A gente no Brasil, a gente chama o Barth de liberal, gente. É assim, é um equívoco sem precedentes, é um cara completamente cristológico, né? Ali alguém que criou ali o que a gente chama de neo-ortodoxia, resgatou textos da ortodoxia. Então eu acho que isso resulta em empobrecimento, né? Eu acho que a gente acaba pagando esse preço aí, que é ruim. Queria agradecer, André, por esse bate-papo. Já estamos aqui no minuto final, praticamente, e eu acho que ficou aí, já deixa para a segunda conversa, nós vamos fazer, mas eu queria te agradecer muito por essa oportunidade. Eu sei que a primeira é de muitas
vamos ampliar esse debate e que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua produção acadêmica, aquilo que você Amém. é. Tá bom? Amém. Ramon, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho aí, pela recepção aí nessa live, foi muito agradável. Obrigado a todo mundo também que prestigiou aí, que esteve aí com a gente. Grande abraço, gente. Essa Valeu, live tchau, tchau. ela vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, aqui no Instagram e no nosso podcast lá no Spotify e no Anchor. Então, um grande abraço, Deus abençoe. Vai ter uma próxima com fé em Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.